Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir na análise dos direitos fundamentais. Vamos examinar agora as características dos direitos fundamentais. Nós temos aqui as principais características dos direitos fundamentais e o nosso ponto de partida é a historicidade dos direitos fundamentais. A historicidade, como característica dos direitos fundamentais, talvez seja uma das características mais marcantes dos direitos fundamentais. Essa característica revela que os direitos fundamentais não foram criados em um único momento, em uma única oportunidade, não surgiram prontos e acabados. Significa, sim, que os direitos fundamentais são fruto de um processo de construção histórica. São fruto, decorrem da evolução histórica das sociedades. Assim sendo, nessa característica nós vamos fazer dois destaques importantes. O primeiro destaque, que revela esse processo de criação dos direitos fundamentais. Vamos examinar, então, as chamadas dimensões dos direitos fundamentais. Nós chamávamos, até pouco tempo, de geração dos direitos fundamentais. Modernamente se fala de dimensões e nós vamos explicar o porquê dessa mudança de nomenclatura. A segunda consequência importante dessa característica, historicidade, é entendermos que os direitos fundamentais, por serem fruto de um processo de construção histórica, são mutáveis. Ou seja, não há um modelo de direito fundamental atemporal, ahistórico. Os direitos fundamentais, eles estão necessariamente ligados, vinculados à história. Então, esse processo histórico de evolução, ele influencia não só na criação, no estabelecimento dos direitos fundamentais, mas também na definição dos direitos fundamentais, na delimitação dos direitos fundamentais. Então, indica que os direitos fundamentais são mutáveis, são passíveis de mudança a partir da evolução histórica, cultural das sociedades. Então, feitas essas observações, vamos agora examinar, dentro dessa característica, as dimensões dos direitos fundamentais. Então, coloque aí, dimensões dos direitos fundamentais. Vamos examinar as três dimensões clássicas, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, e vamos ainda estudar três novas dimensões dos direitos fundamentais. Mas eu já deixo aqui uma advertência para vocês. Não há na doutrina unanimidade quanto aos direitos que integram, que compõem essas novas dimensões dos direitos fundamentais. Por exemplo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele critica o surgimento dessas novas dimensões dos direitos fundamentais. E diz ele, com uma certa razão, embora a gente vá aqui tecer críticas à posição dele, então diz ele com uma certa razão, que essas três novas dimensões dos direitos fundamentais nada mais são do que desdobramentos das dimensões anteriores, das três primeiras dimensões. Logo, diz ele, seria absolutamente irrelevante tratarmos de novas dimensões dos direitos fundamentais. E é aqui que eu vou tecer uma crítica a esse posicionamento. Me parece, sim, correto em certo ponto, dizer que essas novas dimensões são desdobramentos das dimensões anteriores. São desdobramentos dos direitos que integram as dimensões anteriores. Até aqui, eu não tenho muita objeção, A objeção que eu faço é quando o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho diz que seria irrelevante essas novas dimensões. Eu penso que não. Eu penso que tem uma relevância. E tem relevância a partir do momento em que você destaca esse direito fundamental que integra essa nova dimensão como um direito independente em si. Um direito independente e não um mero desdobramento de um direito antecedente ou anterior. Isso garante um maior destaque, uma maior visibilidade àquele novo direito e, consequentemente, instrumentos que garantam maior efetividade a esse direito destacado
portanto, como um direito independente. Então, eu entendo sim, relevante para dar esse destaque, esse simbolismo que é importante no processo de efetivação, de garantia, de proteção, de fomento dos direitos fundamentais. Mas, feitas essas críticas, vamos agora examinar as dimensões dos direitos fundamentais. Então, começando lá, dimensões dos direitos fundamentais. Essa expressão ou essa divisão dos direitos fundamentais em dimensões se deve a Karel Vazek. Karel Vazek era um jurista tcheco que se naturalizou francês e trabalhou na divisão. Ele era o diretor de direitos humanos da Unesco. Reza a lenda, essas lendas são interessantes, né? Até mesmo para que a gente guarde, para que a gente consiga memorizar, lembrar. Então reza a lenda que o Vazek foi convidado para uma conferência para tratar de direitos humanos, para falar sobre direitos humanos. Nessa conferência internacional, ele era um dos principais palestrantes. E ele estava muito atarefado à época, né? E se aproximando da conferência, ele não tinha ainda feito o seu artigo, a sua palestra. Faltava pouco tempo para a conferência e ele, olhando um quadro que ele tinha no seu gabinete, ele olhou esse quadro trazia o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando ele olhou esse quadro, veio a ideia. Peraí, liberdade, igualdade, fraternidade parece indicar uma divisão dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, ele chamou de geração, segunda dimensão e terceira dimensão. Ele desenvolveu, então, a partir daí, a sua palestra, dividindo os direitos fundamentais em dimensões. Repito, ele chamou de gerações. Mas é importante deixar aqui o destaque que essas dimensões, elas não guardam essa precisão cronológica, né? Primeiro os direitos de liberdade, depois de igualdade, depois de fraternidade. Elas acabam, muitas vezes, se confundindo. Por quê? Porque o processo histórico é um processo dinâmico. Então nós podemos ter a criação, a construção de um direito, por exemplo, característico da primeira dimensão, após, cronologicamente, algum direito inerente à segunda dimensão. Então é importante aqui sabermos que não há uma precisão cronológica evolutiva em relação a essas dimensões. Mas a partir dessa ideia, dessa divisão, ele desenvolveu a sua palestra. E desenvolveu a sua palestra, veja, que não tinha maiores pretensões. E acabou ganhando o mundo. E hoje é uma das principais características dos direitos fundamentais essa divisão histórica dos direitos fundamentais em dimensões dos direitos fundamentais. Então, um detalhe, uma lenda ou não, interessante, que ajuda você a entender como é que foi criado essa ideia de dimensões ou, como já falado, gerações de direitos fundamentais. Feita essa introdução, vamos agora começar propriamente na primeira dimensão dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, como falado, ela reflete os chamados direitos de liberdade. E qual é a ideia aqui? Se vivia lá num primeiro momento em que se começa a falar de direitos fundamentais sob regimes absolutistas, sob regimes de monarquias absolutistas, onde não se falava até então em direitos fundamentais. E nessas monarquias absolutistas, nós, cidadãos, né, éramos vistos como meros súditos, não sujeitos de direitos. Estávamos todos submetidos ao arbítrio do regime que imperava no mundo à época. Não havia,
Portanto, qualquer direito de defesa em face desse poder absolutista exercido pelo Estado, desse poder absoluto exercido pelo Estado. Os súditos estavam sujeitos à vontade do monarca, à vontade do rei, que poderia a qualquer momento violar a sua liberdade, violar a sua propriedade. Então, qual era a necessidade que se apresentava à época? A necessidade histórica que se apresentava à época. Criar um sistema de direitos que protejam ou protegessem o indivíduo contra arbítrios que eram constantemente cometidos pelo regime absolutista, que era o regime, como falado, dominante no mundo. Então, o que se pretendia, nesse primeiro momento, era garantir ao indivíduo um espaço de liberdade, olha a palavra, contra interferências do próprio Estado. Assim sendo, os direitos fundamentais, eles surgem para serem aplicados nessa relação que se tem entre Estado e indivíduo. Surgem mais especificamente como direitos de defesa do indivíduo contra arbitrariedades que eram constantemente cometidas pelo Estado. O indivíduo, como falado, não tinha liberdade, não tinha direito ao contraditório, ampla defesa, não tinha direito à propriedade. Logo, os direitos de primeira dimensão, os direitos de liberdade, surgem como direitos de defesa. Direitos de defesa do indivíduo em face do arbítrio do Estado. Por isso é que se fala também que os direitos fundamentais têm eficácia vertical. São aplicados nas relações entre Estado e particular. Mais adiante, vamos também tratar da eficácia dos direitos fundamentais, vamos falar da eficácia horizontal, da eficácia diagonal, da teoria do state action, da eficácia vertical, mas aqui basta essa ideia. Então, os direitos fundamentais surgem para serem aplicados como instrumentos de defesa, por isso direitos de defesa, do indivíduo em face do Estado. Por isso, a relação em que eles são aplicados é uma relação vertical. Nós temos nessa primeira etapa os chamados direitos civis e políticos. Os franceses chamam de liberdades públicas. Veja lá, primeira dimensão, indicada pelo estabelecimento de um dever de omissão do Estado, dever de abstenção do Estado, de forma que os direitos de liberdade são satisfeitos por uma abstenção. E atenção, à esfera de ação pessoal própria, inibidora da atuação do Estado liberal. Podemos indicar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, ao contraditório, à ampla defesa. São direitos característicos dos estados absenteístas, ou, como nós chamamos normalmente, do Estado liberal. O que se pretende é que o Estado não interfira na sua vida. O Estado se mantenha afastado da sua vida. Se mantenha afastado em favor de um espaço de liberdade. Um espaço de liberdade contra a interferência do Estado. Mas essa era a necessidade que se apresentava à época. Como eu disse para vocês, os direitos fundamentais são fruto de um processo histórico evolutivo. Esse processo histórico evolutivo, ele chega a um segundo momento em que a necessidade não é mais manter o Estado afastado da minha vida. Isso já foi conquistado no primeiro momento. Isso já foi conquistado com a implementação dos direitos de primeira dimensão. Mas o Estado se afastou demais. O Estado se afastou demais. Eu disse que a primeira dimensão é característica do Estado liberal. Olha lá. Esse Estado se afasta demais. E quando esse Estado se afasta demais, as relações entre particulares
passam a serem dominadas pelo poder, principalmente pelo poder econômico. Agora surge uma nova necessidade da sociedade. Surge a necessidade de trazer novamente o Estado para próximo do indivíduo, para próximo do cidadão. A pretensão agora não é mais manter o Estado afastado, mas aproximar o Estado e impor ao Estado, como dever, como consequência de direitos, uma atuação positiva. Surge, então, os chamados direitos de segunda dimensão, os direitos de igualdade, ou direitos de prestação positiva, onde o que se exige do Estado não é mais uma abstenção, mas um fazer, uma atuação positiva. Na primeira dimensão, nós tínhamos a liberdade que oprimia. Aqui nós temos a liberdade garantida a partir de uma intervenção do Estado. Liberdade no sentido de garantir aos membros da sociedade uma maior igualdade de fato, contra principalmente o poder econômico, que domina as relações entre os particulares. Então, se no primeiro momento nós tínhamos direitos inerentes àquela ideia de liberdade que oprime, aqui nós temos a intervenção que liberta. A segunda dimensão, ela surge, então, a partir da própria derrocada do Estado liberal e do surgimento do Estado social. Se na primeira dimensão nós tínhamos os estados absenteístas, na segunda dimensão nós temos o Estado intervencionista. Não no mau sentido, tá? Mas intervencionista no sentido de o Estado atuar a partir de políticas públicas, do Estado ser um promovedor dos direitos fundamentais e não apenas se afastar das relações entre particulares. A Constituição de Weimar, da República de Weimar, alemã, de 1919, e a Constituição Brasileira, de 1934, são excelentes exemplos de constituições adequadas a esse segundo momento no processo evolutivo, adequadas aos direitos de segunda dimensão. Na segunda dimensão, então, nós temos os direitos de igualdade. Então, veja lá, liberdade na primeira, igualdade na segunda. A segunda, gestação, dimensão, geração, é identificada pelo estreitamento de um dever de ação. Então, veja, dever de ação por parte do Estado. Olha a diferença aqui importante. Primeira dimensão, dever de abstenção, dever de omissão. Primeira dimensão, chamados direitos de prestação negativa. Já na segunda dimensão, esses direitos impõem ao Estado dever ou deveres de ação, de prestação positiva. De modo que os direitos de igualdade são solucionados por uma prestação. Prestação, leia-se, positiva, em atendimento às necessidades sociais, econômicas, culturais, para a realização da vida em todas as suas potencialidades, por parte, olha lá, do Estado social. Então, Estado liberal na primeira, Estado social na segunda. Surge, então, a partir da segunda dimensão, os chamados direitos sociais. Já na terceira dimensão, nós temos os direitos de fraternidade ou de solidariedade. São aqueles direitos que não são analisados, examinados, sob a perspectiva exclusivamente individual, mas sim na relação do indivíduo dentro da sociedade, do indivíduo com o grupo, da relação que se tem de interdependência entre os membros da sociedade, o homem visto na sua coletividade social. Aqui nós temos o surgimento dos direitos coletivos e difusos.
A terceira dimensão é então individualizada pelo próprio nome, né? Fraternidade, solidariedade. Como falado, esses direitos caracterizam-se por terem por objeto, por objetivo, por finalidade, a proteção não do homem na sua individualidade, como falado, mas do homem inserido em uma coletividade. Portanto, são aqueles direitos de titularidade coletiva e difusa. Por exemplo, direito à comunicação, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz mundial, à proteção do patrimônio artístico e cultural, que refogem aquela dicotomia clássica entre direito público e privado. Eu faço aqui um destaque para vocês, só confirmando o que eu havia dito anteriormente, que não há unanimidade entre os direitos que integram essas dimensões. Veja aqui um exemplo. Karel Vazek, ele insere a paz mundial na terceira dimensão. Já Paulo Bonavides, por exemplo, ele insere o direito à paz, veja lá, na quinta dimensão. Então isso é importante para vocês entenderem que você não vai encontrar unanimidade na doutrina em relação aos direitos que integram cada uma dessas dimensões. Concluindo, esses direitos que integram essa terceira dimensão não têm por finalidade garantir a liberdade ou a igualdade aos indivíduos, mas sim têm por objetivo, por fim, por finalidade, garantir a própria existência do grupo, a própria existência daquela coletividade. Já a quarta dimensão seria integrada por aqueles direitos que são fruto do processo de globalização, da universalização de direitos. Essa quarta dimensão, como falado, ela é caracterizada pelo resultado do processo de globalização dos direitos fundamentais. Globalização que tem, por fim, garantir a universalização dos próprios direitos fundamentais em um plano institucional. Corresponderia, diz o professor Paulo Bonavides, ou diria o professor Paulo Bonavides, né, falecido recentemente, grande constitucionalista, uma grande perda. Então corresponderia à última fase da institucionalização do Estado social. Então, globalização econômica, reduzir as assimetrias econômicas. Veja que recentemente está ganhando muita força essa ideia de uma universalização de direitos fundamentais. E por quê? Porque hoje o mundo está muito mais próximo. Consequentemente, nós temos problemas comuns universais. Pegue, por exemplo, a questão da pandemia. Então são problemas que merecem um tratamento global, globalizado, universalizado. Não sei se vocês viram recentemente um debate econômico muito importante em relação à criação de um imposto universal. Então nós temos questões que são universais, questões atuais, que não são meramente questões nacionais, daquele respectivo Estado, única e exclusivamente, ou daquela respectiva cultura, mas questões que são verdadeiramente universais. E que a resposta ou solução para esses problemas também deve ser global, universal. E repito, pegue o exemplo mais atual, o exemplo da pandemia. Existe uma resposta universal, uma resposta global. Outra questão também atual, as assimetrias econômicas que nós temos. Isso repercute, por exemplo, na imigração, imigrantes. Então nós temos um problema a ser atacado não de forma isolada, pontual, mas sim globalizada, universal.
universalizada. Nessa perspectiva, a democracia passa a ser vista não meramente como um regime de governo, mas verdadeiramente como um direito fundamental. Então, direito à democracia, ao pluralismo, direito à informação, direito à justa tributação. Dirley da Cunha insere na quarta dimensão direito à manipulação genética. Lembrando sempre a vocês que não há unanimidade. Então perceba, a manipulação genética para o Dirley da Cunha se encontra na quarta dimensão. Já para Lebesgue ou Marzuki, biogenética se inseriria na quinta dimensão. Então, repito, não há unanimidade. Então, concluindo, quarta dimensão. São resultado desse processo de globalização dos direitos fundamentais. Um processo que visa a universalização de direitos, compreendendo, aqui na visão de Paulo Bonavides, direito à democracia direta, ao pluralismo, à informação. E nós aqui acrescentamos ainda mais direito à diversidade, direito à justa tributação, e alguns até inserem aqui direito à manipulação genética, à biotecnologia. Nós teríamos também, inerentes a esses direitos, direito à mudança de sexo, por exemplo. Agora, os direitos de quinta dimensão. Paulo Bonavides destaca o direito à paz. Mas nós também podemos destacar direitos relativos à cibernética, atualmente, né, inteligência artificial, direito à felicidade. Esse direito, inclusive, direito à felicidade, reconhecido já pelo STF como direito implícito na Constituição brasileira, implícito no princípio da dignidade humana. Direito à proteção a toda forma de vida e, para alguns, direitos relativos à biogenética, como já destacado. Na sexta dimensão, por sua vez, nós teríamos, conforme Zulmar Fachin, o direito à água potável, condição essencial à vida na Terra e, por óbvio, condição essencial à vida humana, merecendo especial atenção, especial proteção do Estado. Então, sexta dimensão, direito à água potável, defendido por Zulmar Fachin. Vimos, então, a primeira característica, o historicidade. Historicidade. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.